Nesse vídeo eu vou ensinar um pouquinho do ponto matiz. Então eu peguei um reaproveitamento de tecido que eu já tinha feito uns testes de aquarela, escolhi 3 cores de rosa que representam aproximadamente um degradê. São restos de linha, então eu não consigo dizer os números. E eu vou fazer o ponto matiz em 2 formatos diferentes para mostrar para vocês alguns pontos importantes. Eu usei uma reguinha que eu tenho aqui em casa com esses desenhos de quadrado, de outras formas geométricas, então fiz um quadradinho da régua e depois dividi em linhas horizontais com aproximadamente a mesma distância entre elas, exceto essa primeira aqui que ficou menorzinha. Então, a primeira coisa importante no ponto matiz é ter a marcação das distâncias de tamanho dos pontos. Considera sempre que vocês vão trabalhar com ponto curto e ponto longo no ponto matiz. Então, tem que dividir o desenho, né, no número de alturas que você quer para a criação de pontos. Então, esse aqui eu fiz uma divisão mais marcadinha com a régua. Esse aqui eu fiz uma divisão aproximada em alturas parecidas. E depois, eu sempre faço linhas na direção vertical também, para eu conseguir marcar o que eu quero de direção do ponto. Então, por exemplo, aqui eu vou começar a primeira carreira nessa linha rosa mais clarinha, usando sempre ponto curto e ponto largo. Então, eu vou começar com um ponto largo, aqui na margem do desenho. Em seguida, eu vou fazer um ponto curto. Normalmente, o ponto curto é metade do ponto largo. Nesse aqui em específico, eu vou fazer um pouquinho menor, porque foi como eu fiz a divisão das linhas. Como eu quero usar 3 tons diferentes de rosa, eu vou ter que decidir quantos espaços eu vou preencher com cada cor. Então, por exemplo, agora eu tô começando preenchendo 2 espaços com o rosa mais claro. Depois ainda me sobram 3 espaços, e aí eu tenho que ver como é que eu quero fazer essa migração. Digamos que eu queira fazer 2 espaços com rosa médio e um só com mais escuro, justamente porque ele é mais forte. Então, eu vou mostrar para vocês como é que migra. Então, você começa fazendo um pontinho do lado do outro, bem pertinho, como se fosse um ponto cheio. Respeitando sempre a regra do ponto curto e ponto longo. Agora que eu tirei do suporte e vim até o final,
porque é mais fácil para mim do que filmar todo o tempo e é um ponto que demora mais. Eu segui, então, tudo que eu falei no início, fui fazendo ponto curto e ponto longo. Agora, para fazer essa segunda carreira, eu tenho duas possibilidades. A primeira é crescer todos os pontos que eu já fiz com um ponto longo, então isso vai levar o próximo ponto do ponto longo até aqui e o próximo ponto do ponto curto até aqui, ou crescer só os pontos curtos, um ponto longo. Se você procurar no YouTube, tem gente que faz das duas formas. E aí tudo depende do que você quer fazer em relação à mudança de cor. Então agora eu tenho que decidir se eu quero avançar com a mesma cor que eu já fiz aqui, mais alguma carreira, ou se eu já quero mudar para a cor um pouquinho mais forte. Eu prefiro mudar, então eu vou fazer essa fileira agora, só os pontos curtos. Não, eu vou fazer as duas, vou fazer tudo com ponto longo, com a nova cor. Então, eu só vou ter essa carreira aqui com ponto clarinho, essa aqui toda com o ponto médio, essa aqui migrando já do médio para o escuro e aqui só o mais escuro. Então, eu vou fazer o acabamento dessa linha e vou começar com a nova linha. Bom, eu troquei a cor de linha na agulha e agora eu vou fazer o que eu falei ainda há pouco. Eu vou começar um ponto longo, que vai andar duas carreiras, né? Porque ele saiu do longo primeiro. E agora outro ponto longo que vai acabar uma carreirinha antes, já que ele saiu do curto. Mas toda essa fileira agora é feita só com ponto longo. Esse aqui eu também tô com 2 fios de linha na agulha. Agora eu vou continuar também na mão para o vídeo não ficar muito longo. Quando estiver no finalzinho eu mostro. Bem, acabei a segunda fileira. Aqui vocês conseguem já ver como é que a integração fica discreta, assim. Como essa última cor é uma cor mais forte, eu fiz isso de propósito para que vocês possam ver, né, como a escolha da cor impacta na diferença, assim, da migração de uma cor para outra. Então, agora eu vou fazer ponto curto, porque dessa última fileira, quando eu encontro já um ponto largo, eu não consigo mais fazer ponto largo de novo, porque o desenho acaba. E ponto largo.
Então, se você escolhe uma cor que tem uma proximidade de degradê da cor anterior, você consegue, no ponto matiz, fazer essa migração, né, bem característica da pintura de agulha, que é uma migração bem delicada, assim, que você consegue, que mal se vê, né, o que é uma cor e o que é a outra. Já se você escolhe uma cor, como eu fiz aqui, né, dentro da mesma família, mas com uma tonalidade bem diferente, aí não, aí a migração já fica marcada, o que não é ruim, porque tem, dependendo do tipo de desenho, né, do resultado que você queira, é interessante também. Eu uso às vezes, mas eu termino costumando usar mais a migração mais delicada, assim, mais discreta. E aí, como dá para ver aqui, essa última carreira, ela vai ser toda preenchida nesse rosa mais escuro. Enquanto a carreira anterior, que é essa que eu estou passando agora, ela tem as duas tonalidades, o rosa médio e o mais forte. Agora eu vou avançar um bocado aqui com o bastidor na mão e aí venho para mostrar a finalização. Então eu terminei a terceira carreirinha, né, de cor diferente, intercalando ponto longo e ponto curto. Então essa fileira tem rosa escuro e rosa médio e essa última tem só o rosa mais escuro. Eu achei interessante colocar essas cores para vocês verem desde uma migração bem assim feita, né, delicada, até essa migração mais radical. Mas em compensação, você consegue um contraste bem interessante aqui, né? E aí o próximo vídeo eu vou fazer o ponto matiz aqui nessa pétala para mostrar a questão, né, dessa linha mais curva, como é que a gente resolve.